Olá, estudantes! Vamos à nossa segunda aula de matemática do terceiro trimestre. Hoje nós vamos falar de área, conteúdo esse bem presente no nosso cotidiano, mas que alguns alunos têm dificuldade de estar compreendendo alguns conceitos desse conteúdo. Hoje nós vamos abordar aqui de uma maneira assim, bem visual, para ver se vocês entendam todos esses conceitos relacionados à área, ok? Então vamos começar a nossa aula. Primeiramente, eu criei aqui uma conceituação para a gente tentar entender melhor o que é isso. O que é área? A área nada mais é do que a quantidade de quadrados, né, que tem o lado medindo uma única unidade, que neste caso, né, como é um quadrado, todos os lados são iguais, e que cabem em uma região de uma superfície. Então a gente já está pensando aí na região de uma superfície. Ou seja, né, melhor dizendo, é só você contar a quantidade de quadrados, palavrinha bem importante aqui quando se trata de área. Então, contar a quantidade de quadrados que podem ser dispostos em uma figura plana. Aqui embaixo eu coloquei alguns exemplos de unidade. Unidade, nós estamos falando de 1, tá? Então, uma unidade de área é a área de uma unidade, ou seja, né, seria o básico aí para este conteúdo. Então, se eu tenho 1 metro, por exemplo, medida de comprimento, então, uma unidade é o início. Se eu tiver 2 metros, eu tenho 2 unidades de metro, tratando-se de comprimento. Mas aqui a gente vai tratar de unidade de área. Às vezes é difícil porque comprimento é uma medida linear. Já área é uma medida de região e não é uma medida linear. Então, pensando aqui neste primeiro. Se você tem um quadrado que todos os lados têm a mesma medida, neste caso que eu coloquei cada lado medindo 1 centímetro, a gente diz que esse quadrado, como todos os lados aqui têm uma unidade de medida, isso daqui é 1 centímetro quadrado. O que isso quer dizer? Que nós temos um quadrado que cada lado dele mede 1 centímetro. E o que representa esse quadrado é esse expoente 2 aqui na unidade de medida. Então, quando eu digo que eu tenho 1 centímetro quadrado, é a mesma coisa de dizer que eu tenho um quadrado que cada lado mede 1 centímetro. Da mesma forma, este daqui, se cada lado medir 1 metro, então nós temos 1 metro quadrado, ou seja, eu tenho um quadrado, né, de 1 metro de lado. Este daqui nós temos quilômetro, então neste caso nós teríamos aqui um quadrado de 1 quilômetro de lado, ou seja, nós temos 1 quilômetro quadrado. Se eu tivesse 2, seriam 2 quadrados, se eu tivesse 3, seriam 3 quadrados, assim sucessivamente. E aqui nós temos aqui cada lado medindo 1 polegada, então você tem aqui 1 polegada quadrada, ou seja, eu tenho um quadrado que cada lado mede 1 polegada. Então, este é a unidade. Então, se eu tiver mais de 1, né, a gente vai aumentando dependendo do tamanho da região, ok? Então, basicamente é isso. A gente vai ter que fazer o quê? Contar a quantidade de quadrados. E cada quadrado é uma unidade de área, ok? Eu trouxe aqui uma figura bem simples para a gente estar fazendo essa visualização, para ver se vocês conseguem compreender de forma bem mais clara. Eu coloquei aqui um retângulo e coloquei o mesmo retângulo aqui do lado, só que dividido em quadrados. A quantidade eu escolhi aleatória, poderia ser qualquer quantidade, é só para a gente fazer a representação. A unidade medida eu poderia usar qualquer uma, tá? Como é uma representação, eu posso usar aqui centímetro, metro, quilômetro, milímetro, qualquer uma, depende de vocês. Então, se aqui esse quadradinho medir, por exemplo, 1 centímetro de lado,
Então esse aqui é 1 centímetro, aqui nós temos 1 centímetro, este daqui também é 1 centímetro, o de lá de cima também tem que ser 1 centímetro porque é um quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Então se aqui é 1 centímetro, como todos os outros quadrados são iguais, congruentes, então isso daqui também é 1 centímetro, aqui eu tenho 1 centímetro, aqui eu tenho 1 centímetro, aqui também eu tenho 1 centímetro. Deste lado também é 1 centímetro, 1 centímetro, aqui nós temos 1 centímetro e qualquer um dos outros também é 1 centímetro. Mas eu especifiquei esses por quê? Porque esse aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, então posso dizer que este lado deste retângulo mede aqui 5 centímetros, porque eu tenho 5 pedacinhos de 1 centímetro. Já este lado aqui, que é a largura, mede-se 3 centímetros. E aí, determinando a área, como um quadrado é uma unidade, então aqui eu tenho 1 centímetro quadrado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, só contando. Então posso dizer que a área, vou denotar aqui por A, é igual a 15 centímetros quadrados. Por quê? Porque nós temos aqui 15 quadrados que tenha 1 centímetro do lado. Então a área desse retângulo aqui é de 15 centímetros quadrados. Isso contando. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte fato. Não havia a necessidade de fazer essa contagem. E eu usei o retângulo justamente por causa disso. Se fosse um círculo ou um triângulo, não daria para fazer a mesma coisa. Mas neste caso, ó, eu tenho 5 quadrados aqui deste lado, vamos dizer assim, na vertical. Então eu tenho 5 quadradinhos aqui na linha e na coluna eu tenho 3. Eu poderia contar ou simplesmente pegar 5 quadrados vezes 3, que daria meus 15 quadrados. Ou, como eu tenho 5 quadrados e a medida do lado do retângulo é 5, então a mesma quantidade da medida é a mesma quantidade. A quantidade da medida dos lados é a mesma quantidade de quadrados. Assim como este lado também. A medida desse lado é a mesma quantidade de quadrados. Então poderia simplesmente pegar aqui 3, daqui, vezes 5, eu chegaria também a 15 centímetros. Então, no retângulo, esse fato sempre vai acontecer. Então, se eu pegar o comprimento vezes a largura, nós vamos chegar à área desse retângulo sem precisar necessariamente contar. Então, a partir desse fato, nós vamos começar a estudar área. Então, vamos para o nosso retângulo, que foi o básico que a gente viu. Então, como se faz para calcular a área do retângulo, ao invés de ficar só contando a quantidade de quadrados? Como nós vimos lá atrás, se eu pegar o comprimento vezes a largura, eu vou chegar à nossa área. Mas eu vou mudar os nomes aqui, porque colocar uma coisa mais formal. Eu vou colocar que este lado é chamado de base, vou colocar um B minúsculo para representar, e este daqui é a nossa altura, vou colocar um H para representar a altura. Então, comprimento vezes largura dá a área. Então, base vezes altura também dá a área. Só que eu quero que vocês tenham cuidado quando se fala de altura em matemática. Por quê? A altura em matemática é aquela medida, é aquele segmento que faça um ângulo reto, um ângulo de 90 graus com a base. Então, independente que você esteja estudando área ou qualquer outro conteúdo, a altura vai ter que ter um ângulo reto com a base. Se tiver algum outro tipo de inclinação, não é denominada altura. Mas eu não quero que vocês fiquem presos achando que a base é o que está embaixo. A base é o que faz um ângulo reto com a altura. Então, este lado aqui poderia ser a base e esse poderia ser a altura sem nenhum problema. Até porque a ordem aí em uma multiplicação não altera o produto. Então,
Temos a base, temos a altura, poderia ser ao contrário. Então a área vai ser quem? Comprimento vezes largura, ou base vezes a altura para qualquer retângulo. Vamos colocar aqui do lado um retângulo para vocês verem que esse fato é verdadeiro para qualquer retângulo. Vamos pegar outro retângulo aqui. Então eu vou dizer que esse aqui tem 2 metros deste lado e vou dizer que tem 4 metros. Como aqui nós temos aqui 2, então poderia dividir isso daqui em 2 partes. Como aqui nós temos 4, então posso dividir aqui em 4 partes, dividindo metro a metro. Então aqui nós temos 4. Contando a quantidade de quadrados formados, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então posso dizer que a área é igual a quem? 8 metros quadrados, porque eu tenho 8 quadrados e cada lado desses quadrados mede 1 metro. Então, sempre coloco expoente para especificar a medida de área. Mas eu poderia usar a fórmula sem precisar fazer essa contagem. Então teria área igual a quem? A base, como aqui tem um ângulo reto, né? O 4 pode ser a base ou 2, né? E aí vezes a altura, que é o 2 ali. E aí 4 vezes 2, nós vamos chegar a quem? Exatamente a 8 metros quadrados. E aí a gente consegue resolver esse probleminha que eu acabei de criar aqui. Então, independente do retângulo, eu vou pegar base vezes altura ou comprimento vezes largura, a gente chega à quantidade de quadrados que tem naquele retângulo. Tranquilo? E aí, para consolidar esse conceito que foi exposto aqui, eu trouxe um problema que a gente vai resolver em 2 momentos. Então vamos ao primeiro momento. Nós temos a seguinte situação. Um espetáculo musical foi realizado em um terreno com o formato de um trapézio isósceles. Isósceles porque nós temos 2 lados com a mesma medida. Então toda figura que tem 2 lados que tem a mesma medida, ele é chamado de isósceles. E trapézio porque tem 2 lados não paralelos e 2 lados paralelos, conforme ilustrado no desenho abaixo. Havia 9 pessoas assistindo o espetáculo a cada metro quadrado. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cada quadrado que tem ali dentro, né, desse trapézio aqui, então a cada quadrado que tem aqui 1 metro de lado, como está falando que é 1 metro quadrado, né? Então a cada quadradinho desse, que tem 1 metro quadrado, que é de 1 metro de lado, cabem-se 9 pessoas. Então se eu descobrir a quantidade de quadrados que cabem aqui dentro, basta multiplicar por 9, porque são 9 pessoas a cada um desses quadrados. Ok? Mas até agora a gente viu a área do retângulo. Mas isso não é um retângulo, isso é um trapézio. Mas eu tenho uma linha imaginária aqui que faz um ângulo reto, que é a altura do nosso trapézio, porque faz um ângulo reto com a base. Poderia pegar daqui também, e criar uma outra altura com a linha imaginária nessa posição aqui. E ao fazer isso, essas 2 linhas imaginárias com esses 2 pedaços aqui do trapézio, forma-se um retângulo. Então, como isso daqui é um retângulo, eu posso calcular a área dessa região aqui usando os conceitos que nós já aprendemos lá atrás. Então isso é possível. Então a área dessa região dá para ser calculada. Bom, como aqui mede 24, essa parte de baixo, como trata-se de um retângulo, é o lado oposto a esse, aqui embaixo também mede 24 metros. Aqui nós temos 20 metros, então esse pedaço aqui mede 20 metros. Assim como o lado de cá também. Então se eu disser que 24 é a base, 20 é a altura porque aqui eu tenho um ângulo reto. Então, voltando aos conceitos de área de retângulo, a área é igual a base vezes a altura. Então a nossa área vai ser igual a quem? 24
vezes 20. E ao fazer essa multiplicação, vocês vão ver que nós teremos aqui 480 metros quadrados. Ou seja, dentro dessa região do retângulo, que é uma das partes do trapézio, cabem 480 quadrados que tenha 1 metro de lado. Então a gente conseguiu resolver parte do problema. Nós não calculamos a área total, nós calculamos a área desse centro aqui, ok? Que é um retângulo. Mas sobrou esse triângulo e esse triângulo, que são dois triângulos congruentes para calcular a área. E aí surge a necessidade de estar sabendo calcular a área de triângulo. Então vamos deixar esse problema um pouquinho de lado e vamos ver como se faz a área de um triângulo. Mudando de tela aqui, aí agora nós temos a área do triângulo. Eu já coloquei aqui embaixo a fórmula, né? Mas vamos saber por que é utilizado isso. Vou desenhar aqui um triângulo, um retângulo qualquer. Para a gente começar por um retângulo. Um retângulo qualquer para a gente estar trabalhando. Então nós temos esse retângulo aqui, ó. E aí se eu pegar aqui desse ponto e traçar uma diagonal, né, aqui no meio do nosso retângulo, o que acontece? Eu consigo dividir o meu retângulo em dois triângulos congruentes, ou seja, né, se eles são congruentes, eles são assim, digamos, iguais, né, visualmente, ok? Então, a área da região desse triângulo é a mesma da área da região desse triângulo. Então, posso dividir o retângulo em duas partes iguais, dividindo aqui pela diagonal, e nós teremos dois triângulos de mesma área. Mas qual é a área de um retângulo que nós vimos lá atrás? A área de um retângulo é base vezes altura. Então, a área desse triângulo seria quem? A área de um retângulo dividido por 2. Por quê? Porque esse triângulo é a metade da área do retângulo. A mesma coisa acontece com esse, ó. Então, a área de um retângulo dividido para 2, porque é a metade da área do retângulo total. Então, isso é válido para qualquer triângulo, ok? Então, para me descobrir a área de um triângulo, basta eu calcular a metade da área de um retângulo. Vamos tentar ver isso na prática. Eu vou colocar aqui um triângulo aqui qualquer e a gente vai colocar algumas medidas para esse triângulo. Poderia ser qualquer triângulo, tá? Eu vou colocar aqui 2, colocar centímetros e vou colocar essa altura aqui de 3 centímetros. Se você aqui desenhar uma linha imaginária aqui paralela a essa aqui de baixo e depois desenhar uma linha imaginária paralela a este daqui, ó, você consegue criar um retângulo, certo? Esse triângulo que eu imaginei tem a mesma área desse. E a área total desse retângulo é possível calcular ou pela fórmula, né, ou só contando. Eu vou contar aqui só para vocês confirmarem. Como aqui é 2, então posso dividir isso aqui em duas partes. Como esse daqui é 3, então posso dividir aqui centímetro a centímetro, dividir isso em 3 partes. Então você pode perceber que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. E cada parte dessa é um quadrado. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós dizemos que a área do retângulo é de 6 centímetros quadrados. Mas isso é a área de quem? Do retângulo, não do triângulo, certo? Mas esse retângulo, a metade dele foi imaginado. Mas eu quero saber a área do triângulo. Como a área do retângulo é 6 e essa linha divide ele ao meio, a metade de 6 é quem? É 3. Então posso dizer que a área desse triângulo é de 3 centímetros quadrados, ou seja, dentro dele cabem 3 quadrados, que o lado mede 1 centímetro.
aplicando a fórmula, eu vou chegar ao mesmo valor, porque eu estou dividindo a área de um retângulo, que é base vezes altura, por 2. Então eu descubro a metade da área de um retângulo, que é exatamente a área de um triângulo. Então a área seria o quê? Aqui eu tenho a base que é 2, né? Vezes 3, dividido para 2, simplificando aqui, nós teremos o quê? Que a área desse triângulo é de 3 centímetros quadrados. Então, confirmado aí visualmente ou calculando. Então, bem simples. A área de um retângulo é multiplicar aí os seus lados, né? Base vezes a altura, o comprimento vezes a largura. E a área de um triângulo é a metade da área de um retângulo. Visualmente, né? E por cálculo. É muito simples, gente. Então, agora, o que a gente vai fazer? Como a gente já viu como se calcular a área de um triângulo, eu vou voltar ao nosso problema. E aí nós temos o problema aqui novamente. Só que aqui, ó, esse interior já foi calculado lá atrás, né? Deixa eu fazer a divisão novamente aqui, ó. Essa parte do meio, que é um retângulo, nós calculamos a área dela e descobrimos que é de 480 metros quadrados. Então, 480 metros quadrados, ok? Falta eu calcular a área desse triângulo e desse triângulo. Aqui eu tenho 15 metros. Como aqui é 20, aqui é 20 e aqui também é 20. Então, posso dizer que esse pedacinho aqui, ó, mede 20 metros. Então, aqui nós temos a base e aqui nós temos a altura. Então, vou calcular a área de um e a área do outro é a mesma, porque eles são congruentes, então eles têm a mesma área. Então, para um triângulo, a área é igual a quem? Base vezes a altura dividido para 2, porque é a metade da área de um retângulo. Então, a área é igual a quem? A base nós temos que é 15 vezes 20, que é a altura, dividido para 2. Então, nós temos que a área é quem? Posso multiplicar e depois dividir, ou dividir e depois multiplicar. Então, vou repetir o 15 e multiplicar pela divisão de 20 por 2. E 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, 10 vezes 15, nós vamos ter 150. Aí, como é a unidade aí, é metros, metros quadrados. Então, posso dizer que a área desse triângulo é igual a 150 metros quadrados. Como esse triângulo é congruente a este, então não preciso calcular novamente, né? Esse daqui também mede 150 metros quadrados. Se eu quero saber a área total do trapézio, então a área total, vou colocar um Tzinho aqui para a gente. A área total do trapézio vai ser a soma de todas essas regiões, do retângulo e dos dois triângulos. Então você tem 480 mais 150 mais 150. Então a área do trapézio, aqui nós temos 300, né? Então somados ali a 480, você tem aí 780 metros quadrados, ok? Então nós temos aí a área total aqui do nosso trapézio. Mas a pergunta é o quê? Quantas pessoas? Eu sei que são 9 pessoas a cada quadrado. Como são 780 quadrados, então você tem 780 vezes, né, claro, 9. E aí você vai ter o que aqui, ó? 9 vezes 0, 9. 9 vezes 8, 72, vai 7, né? Aí você tem 9 vezes 7, 63. 63 com 7, nós temos 70. E aí nós descobrimos que é o quê? Vou colocar maior aqui, né? Você tem 7.020 pessoas ao todo, né? Nessa área aí, nesse evento.
Então, nesse espetáculo musical, cabem 720 pessoas. Respondido aí o nosso problema a partir dos conhecimentos que a gente desenvolveu aqui sobre área de retângulo e área de triângulo. Ok, gente? Então foi isso. Eu espero, que com essa aula bem detalhada vocês tenham aí aprendido esses conceitos sobre área de retângulo e triângulo. Toda semana, como eu já falei, nós teremos essa aula para ajudar vocês na resolução dos problemas. E caso tenha dúvida, vocês podem estar fazendo perguntas nos comentários particulares. Eu tive até algumas perguntas já da primeira atividade. Nós tivemos aí o Wesley do primeiro M01, tivemos também o Igor, e alguns outros alunos. E vocês podem perguntar. Sempre que eu tiver aí uma oportunidade, eu vou estar ajudando vocês, ok? Para finalizar, gostaria de agradecer a participação de todos, Então, muito obrigado pela participação de todos. E eu espero, que toda semana vocês assistam as aulas postadas, façam as atividades. E caso tenham dúvidas, perguntem para que a gente consiga movimentar aí a educação e vocês desenvolvam o raciocínio matemático. Ok, gente? Muito obrigado. Tchau, tchau. E até a nossa próxima aula de matemática.